Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, que bom, meus irmãos, que vocês estão novamente aí. Deixa eu só voltar aqui uma coisa que eu tinha feito no meu computador para passar aquele hino ali para vocês. Bom, opa, peraí. Isso. Tá bom. Então, vamos lá. O nosso quarto encontro, o número ali tá errado, apesar que é o terceiro, mas a gente tá fazendo o quarto do livro ali, tá? Do nosso livro Curso sobre a Fé. Eita, não, não, pera aí, eu abri a coisa errada aqui. Deixa eu voltar, pera aí. E esse aqui. Ah, tá, eu não dei aqui. Tá bom. Pronto. Agora tá corrigido. Depois eu arrumo lá na, no material disponível online também. Vamos lá, né? Título do encontro: Para que serve a Bíblia? Vamos recapitular então o que é que nós fizemos até aqui. Primeiro encontro, a gente refletiu, né, sobre aquela consciência que é a base de toda essa caminhada que a gente está fazendo. Toda a caminhada da vida de fé se baseia em reconhecer que eu não sou a minha origem, que eu não me basto a mim mesmo, que eu preciso de um outro e que esse outro que me quis, que me criou no início, ele me ama. Então a fé, o caminho de fé começa assim, quando eu descubro e quando eu passo, dou um salto na fé, dou um salto de dizer, eu não vim do nada, mas alguém me fez, esse alguém me ama. Daí no segundo encontro, a gente conversou um pouquinho sobre Deus que se revela com provas de amor, Ele que dá provas de amor na natureza, Ele dá provas de... A gente vê tudo aquilo que é criado e diz assim: isso também não pode ter vindo do nada, isso deve ser provas de amor desse, desse meu Criador. E eu dou a minha resposta, né? A resposta, ela é voluntária, ela não é forçada, e essa resposta é a fé. É um reamar, é reconhecer que eu sou amado e retribuir esse amor com amor. No capítulo de hoje, a gente vai refletir então que além dos gestos de amor que nós recebemos de Deus, será que além desses gestos também nos são endereçadas palavras de amor? Ah, acho que alguém está com o microfone aberto aí. Muito bem. Então, olha, gente, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que são, primeiro, puramente humanas, tá? Olha, quando a gente se relaciona com alguém, a nossa relação com essa pessoa, amigos, familiares, pessoa amada, pai, mãe, filhos, toda a nossa relação humana, ela é baseada em gestos e em palavras. Então, olha, quando a gente pensa que palavras podem ser vazias, e podem, né, as palavras vazias, elas envenenam o coração, né? Então, quando alguém. Palavras vazias matam. Quando alguém promete e não dá,
quando alguém diz que é e não é, quando alguém diz que faz e não faz, quando a gente é decepcionado, né? Num momento houve juras de amor e no outro tem uma traição, enfim. Quando as palavras vazias, elas matam. Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. Não é natural que as pessoas que se amam não procurem falar umas com as outras. Quando as pessoas se amam, elas buscam todos os meios disponíveis para fazer com que um coração chegue ao outro coração. A ausência de palavras também é uma aridez. E a gente pode. Gente, então as palavras, quando a gente diz e quando a gente ouve, né, Santo Agostinho diz assim, e é engraçado que Santo Agostinho ele não está falando sobre o amor, não. Ele está falando unicamente sobre a linguagem. As palavras são um meio de fazer o que está no meu coração chegar no seu coração. Né? A gente tem até um ditado que diz assim: duas pessoas gritam quando o seu coração está distante, né, um do outro. Por isso que precisam falar alto. Então a gente pode pensar nas palavras sussurradas ao pé do ouvido por um casal que se ama. A gente pode falar das palavras de um pai ou de uma mãe para o seu filho. A gente pode pensar nas palavras do filho, as primeiras palavras do filho, né, quando diz mamãe, aquelas palavras carregadas de amor filial. A gente pode pensar nas palavras que manifestam e que partilham os sentimentos, quando nós temos a intimidade, quando nós temos aquela pessoa que a gente confia, que a gente sabe que pode abrir o coração e a gente abre tudo, né? E é como se estivesse nu na frente da outra pessoa. E até mesmo aquelas palavras, né? Que toda mãe é profética, né? A gente poderia até pensar naquela palavra da mãe falando: leve a jaqueta que vai fazer frio. Então, e ainda outras que a gente poderia colocar, né? Não gostei do que você fez, né? Você poderia não ter dito aquilo ali, né? Você me machucou, isso me fez mal, esse não é você. Quando a gente ama, uma das realidades que a gente usa é a palavra. Então, as palavras não são só, a gente diz, né, que os olhos são a janela da alma, mas a boca e o ouvido também são. É por meio das palavras que o mundo interior secreto, rico, profundo, às vezes confuso, é por meio das palavras, por meio do contato falado, né, que a gente faz com que um coração alcance o outro. Quem já teve a experiência eu não conviver um pouco, mas de ter algum tipo de relação com pessoa que não pode mais falar, sabe quanto palavras fazem falta, né? Até mesmo na uma ocasião que fui visitar doente, e o doente não podia falar, e até mesmo naquela ocasião ali, eu era só um visitante, né? E aquilo ali faz uma falta, né? Então, quem sabe, quem já sentiu falta de palavra sabe quanto ela é necessária. Só as palavras nunca são suficientes. Nunca são suficientes. Uma pessoa que diz para outra, mesmo que seja de coração sincero, do profundo do coração, se uma pessoa diz eu te amo, esse eu te amo nunca esgota o amor da pessoa, né? O amor sempre está para lá das declarações de amor. O amor ele sempre é muito maior do que isso. O amor ele envolve gestos e o amor envolve um laço de vida, né? Que vai além das palavras. Mas esse laço de vida, ele, por mais que ele vá para além das palavras, ele exige palavras, né? Então, ao mesmo tempo, vejam só como pode ser vazio uma pessoa que diz: eu prometo amar-te e respeitar-te por toda a minha vida, pode ser vazio. Mas uma pessoa que nunca diz eu te amo e uma pessoa que nunca manifesta
o propósito de um amor fiel e duradouro de toda a vida, então não é amor. Porque o amor pede clareza. Essa é uma das coisas que dá um pouquinho de medo nessa crise que a gente está tendo, né, do sacramento do matrimônio. Eu não estou dizendo que os matrimônios estão em crise. O sacramento está em crise porque as pessoas já não querem casar, né? Não tem medo de dizer umas para as outras: eu prometo amar-te e respeitar-te todos os dias da nossa vida. Mas, então, gente, só para a gente ver assim, essa é como as palavras elas não esgotam o amor, mas como o amor necessita das palavras, não só para dar a conhecer que ama, mas para ter um contato íntimo, profundo, vital, existencial dos corações. Então, gente, as palavras, elas são vivas, né? Elas têm uma vivacidade que eu queria explorar com vocês em três dimensões da linguagem, três dimensões desse aspecto de comunicação por palavras. Um primeiro aspecto que a gente poderia falar é o aspecto da informação, né? As palavras, elas informam. Essa é a primeira dimensão, mas eu vou adiantando já que é a dimensão mais rasa. O que é uma informação? Uma informação é quando alguém está observando um fato, esse fato observado, na cabeça ele se torna uma frase, essa frase é dita e a outra cabeça entende e toma consciência desse fato. Né? Então, por exemplo, uma linguagem informativa, eu poderia falar para vocês, né, que a molécula de água é composta por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio que formam ligações covalentes de... Enfim, isso é uma linguagem informativa, né? Ou eu poderia dizer para vocês, por exemplo, que esse livro aqui é amarelo, né? Isso aqui é uma informação. Mas é um aspecto ainda um pouquinho raso das palavras, né? Tem um aspecto mais profundo, que é o aspecto formativo. Vamos voltar para a informação. Tem uma frase que eu separei aqui que eu queria explorar com vocês, né? A frase está acabando o café. Então, a própria frase está acabando o café, ela tem um aspecto. Tem alguém. Eu acho que tem alguém falando que a voz está ruim. É, quem que consegue. Levanta a mão quem está entendendo, para ver só que eu não estou falando pro nada. Tá, beleza. Aí eu acho que quem não está entendendo, vou dar aumenta um pouquinho o volume. Vamos lá. Gente, então eu queria essa frase, vamos explorar essa frase, que foi a que eu escolhi aqui. Por um lado, ela tem esse aspecto de uma informação, né? Agora veja só, o que é o aspecto formativo da linguagem, né? O aspecto formativo das palavras. Este aspecto diz respeito quando quando essa frase que eu digo, ela tem uma implicação sobre quem está ouvindo. Como assim? Quando eu digo, você é meu filho, eu não estou simplesmente informando uma pessoa de que em algum momento do passado eu tive um ato sexual com uma mulher e desse ato sexual um determinado espermatozoide do qual eu nem tinha conhecimento fecundou um óvulo que era também ignorado e desse óvulo com esse espermatozoide por divisão celular foi gerado um ser que coincidentemente é esse que está na minha frente. Quando você diz para uma pessoa, você é meu filho, você não está simplesmente dando uma informação. Você está falando, você está
Você está estabelecendo uma relação com aquele que te ouve. E eu queria aquela frase, está acabando o café. Veja como até mesmo uma frase boba, banal como essa, está acabando o café, ela tem um aspecto formativo. Porque quando eu digo que para alguém está acabando o café, eu estou dizendo, você é uma pessoa com quem eu divido o meu café. Você também é responsável pelo nosso bem-estar. Você é alguém com quem eu partilho um destino em comum. Se eu tenho café, você tem café. Se eu não tenho café, você não tem café. Então, a linguagem, ela não só fala de coisas, mas a linguagem ela também estabelece uma relação entre quem fala e entre quem ouve. Entre quem fala e quem ouve. Eu não sei se me faço entender. É, eu estou explorando esse aspecto porque isso vai fazer uma diferença muito grande depois. Gente, uma pessoa que fala eu te amo, ela não está simplesmente dando uma informação, né? Ela está estabelecendo uma relação e essa relação forma quem ouve. Por isso que é chamado formativo. Porque eu sei quem eu sou, porque um homem e uma mulher me disseram, sorrindo os dois juntos, falando Marcos. Os dois juntos falaram Marcos e essa palavra me diz quem eu sou, né? Não é simplesmente um nome, não é simplesmente uma informação de que, quando eu ouvir esta palavra Marcos, eu devo virar e olhar. Não. Quando um homem e uma mulher, aquele meu pai e minha mãe, me olharam, e eu nem me lembro disso, porque eu devia ter dias de vida, e os dois me pegaram no colo e falaram Marcos, essa linguagem fez eu ser quem eu sou. E a linguagem do dia a dia faz a gente ser quem a gente é. Quando a gente tem uma experiência de rejeição, por exemplo, por que que a gente tem tanta dor? É porque aquela palavra mexeu em quem eu sou, né? Então é um poder grande. Mas existe ainda um outro aspecto, a performatividade. Então, informação, formação e performação. O que que é performação? É quando você fala pensando em produzir um efeito. A mesma frase, está acabando o café, pode significar: você sabe onde está o dinheiro, tome esse dinheiro, vá até o mercado e compre café. Não é necessário falar tudo isso. Aquela frase, está acabando o café, já engloba tudo isso. Então, existem esses três níveis de linguagem: a informação, a formação e a performação. Linguagem informativa, formativa e performativa. Por que que eu falei tudo isso, gente? Porque se aquela frase que a gente pegou para conversar, está acabando o café, uma frase boba de maré de si. Se aquela frase carregou aquela profundidade que a gente explorou, imagine a vida, a potencialidade, o coração, o, a alma que não carrega a frase eu te amo. Quando um filho diz, pai, eu estou aqui, né? Quando um casal olha para a criança e diz, você é meu filho. Ou quando alguém dá um tapa no ombro do outro e fala, cara, você é meu amigo. Né? Então, as palavras, elas são o vínculo da relação entre pessoas, elas são a cola que nos une. Quando a gente fala, é por meio da fala, claro, às vezes essa fala pode ser um olhar, né? Mas a gente está falando aqui do aspecto de falar mesmo. Quando na fala está implicado o meu passado, né? Porque se eu digo, cara, você é meu amigo, se nós não temos um passado juntos, essa frase ecoa no vento e não quer dizer nada. Então, aquele meu passado, com gestos passados,
faz com que o meu presente, essa frase que eu digo no meu presente, comprometa o meu futuro, né? Então, se eu digo para alguém que está angustiado com alguma situação e falo, cara, você é meu amigo, eu estou, por base naqueles gestos passados, eu estou dizendo para a pessoa, conte comigo em qualquer ocasião do seu futuro, porque o seu futuro vai ser também o meu futuro. Então, as palavras, gente, elas têm a capacidade de envolver profundamente duas pessoas em todo o aspecto, né, inclusive em todo o tempo da vida desses dois. Quando alguém fala, Mariana, eu te recebo como minha esposa, prometo amar-te e respeitar-te, ser-te fiel todos os dias de nossa vida. Né? Aqueles gestos de amor do passado se cristalizam naquela declaração do presente e comprometem todo o futuro. Então, quando existe essa interioridade na fala, quando existe essa fidelidade de quem fala, quem escuta vai receber com confiança, né? Aí a gente descobre, por exemplo, né, o que significa dizer, quando a Bíblia diz serão uma só carne, né? Quando a gente diz que que o homem e mulher serão uma só carne, é mais do que dizer do ato sexual. Significa que existe uma comunhão de vida inteira. Olha, gente, essas palavras, tudo isso que a gente está falando, eu sei que a gente está ainda no nível só do humano. Eu sei disso. A gente vai chegar ainda no nível da nossa relação com Deus também. Essas palavras, gente, as palavras têm um poder de permanência também. Elas têm um poder de permanecer no tempo. Então, é um exemplo, né? Um casal está fisicamente distante, ele precisou viajar, ou ela precisou viajar, ou os dois, por alguma razão, se separaram fisicamente. Aí ele escreve uma carta para ela, né? E essa carta pode estar escrito até muito mais amenidades do que sentimentos. Pode estar falando, eu fiz uma boa viagem, como você está e coisa parecida. Mas essa carta, a moça com saudade do rapaz, ela guarda, ela lê várias vezes, pode até colocar a carta embaixo do travesseiro, por que não? Ele colocou um pouco de perfume na carta, ela sente o perfume dele, e aquele perfume, ao mesmo tempo que aumenta, também mata um pouco da saudade. Depois de 15 anos, os dois se casaram, e quando se casaram, eles tiveram uma briga, mas ela de repente encontrou a carta, lembrou de todos os afetos da juventude, e esses afetos da juventude fizeram com que ela o perdoasse. Daí, depois de mais uns 40 anos, ele morreu. Ela já é uma senhora de 85 anos. E essa senhora de 85 anos pega aquela carta que já está amarela, já está toda gasta. Ela relê e toda a vida do marido, desde o momento em que conheceu até o momento em que faleceu, toda aquela vida de repente vem para ela por aquela carta. Gente, as palavras, elas fazem mais do que dizer coisas. As palavras fazem com que as pessoas sejam presentes. Palavras trazem à presença as pessoas, as alegrias, a tristeza, tudo aquilo que a gente viveu junto, é uma palavra que traz. Palavra de fato é pessoa. Quando você diz eu dou a minha palavra, está no fio do bigode, isso não é pouca coisa, né? Eu me empenho totalmente como pessoa naquilo que eu estou lhe dizendo.
E até aqui, gente, a gente estava nos fenômenos humanos, né? A gente não tinha falado por enquanto ainda nada sobre Deus. Mas, no fundo, a gente já estava falando sobre Deus. Só tomar um pouquinho de água, peraí. Gente, vamos retomar aqui, né? Essa minha origem, eu olho para mim e eu descubro, eu não me basto. Eu preciso de mais. Eu preciso não só de ar, de água e de comida. Eu preciso de amor. E esse ser que me fez, ele me ama e me deseja e prova para mim por gestos que ele me ama. E por isso eu resolvo que eu vou confiar nesse amor. Eu acredito que ele me ama, eu resolvo amar de novo, amar também. Então, se esse Criador me ama, e se eu amo o meu Criador, então a gente conversa. Deus não é uma energia, gente. Eu falei isso já algumas vezes aqui. Deus não é uma energia, Deus não é um ser superior. Deus não é um. Deus se revela pelo nome, né? Gênesis não, Êxodo capítulo 3 versículo 14. Eu sou Yahvé, teu Deus, né? Quando o povo perguntar quem me mandou, diz: eu sou aquele que sou. Quando o povo perguntar, diga: eu sou, me mandou a voz. Então, quando Deus revela o seu nome, gente, significa que Deus se abaixa, Deus se coloca no nível do ser humano e ele se coloca em relação com o ser humano, pessoa a pessoa, face a face. Eu sei o teu nome, você sabe o meu. Revelar o nome na Bíblia significa abrir o coração. Deus abre o coração para a gente e Ele mesmo desce para fazer um laço entre pessoas. Não como se de repente a gente fosse um cachorrinho ou como se fosse um gatinho. Que, não, é uma relação entre seres livres que decidem partilhar o seu coração. Então, Deus, quando falou a Moisés, não só a Moisés, mas a todo o povo de Israel e a toda a humanidade, quando ele diz: eu sou Yahvé, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que te tirou do Egito, ele faz mais do que dar informações sobre a existência de uma divindade. Deus não só dá uma informação de dizer, ele não está informando o ser humano, oi, eu existo, não. Ele está dando ele mesmo. Ele, quando ele fala, eu sou o Deus de teus pais e o Deus que vai te libertar do Egito, ele diz, quem sou eu? Eu sou o seu povo. E ele, ao mesmo tempo, diz para mim um caminho de vida e de felicidade. Aqueles três aspectos, gente: informação, formação e performação. Deus não está somente informando de que existe Deus, de que existe um Deus. Deus está me formando. Quando Ele fala comigo, Deus me forma. Porque Deus diz: tu és meu, tu és o meu povo. Em ti eu coloquei o meu nome. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho, em quem eu ponho todo o meu agrado. Então, quando Deus nos fala, gente, a palavra de Deus, ela não somente informa coisas sobre o andar de cima,
mas a palavra de Deus me mostra a mim mesmo e me faz conhecer quem eu sou. E quando Deus fala, eu te tirei do Egito, ele também diz, eu quero que você seja feliz. E por isso eu te indico um caminho de felicidade. Deus convoca a ação, por isso existe uma performatividade. Existe também um comprometimento, né, entre aquele que ouve e aquele que fala. Então, gente, as palavras, quando a gente fala de Deus usando palavras, as palavras elas sempre são muito pequenas para falar de Deus. Por exemplo, quando a gente diz que Deus é Pai, não significa limitar Deus a ser um pai como os pais humanos são. Um pai nunca é irmão, mas Deus é Pai e se fez irmão em Jesus Cristo. Né? Dizer que Deus é rei é verdadeiro, mas um rei jamais pode ser um servo dos seus servos, enquanto que Jesus lavou nossos pés, mesmo sendo rei. Então, assim, um rei nunca poderia dizer: esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, para o seu servo. Jesus fez isso. Então, sempre que a gente usa palavras para falar de Deus, essas palavras são pequenininhas, porque elas têm porque tem uma realidade muito maior, gente, do que as palavras, que é a relação que eu estabeleço com Deus por meio dessas palavras. Deus vai além das palavras, né? Aliás, a grande palavra que ele falou foi Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Naquele silêncio da cruz, Deus se expressou muito mais do que com qualquer palavra, mas Deus usa palavras. Gente, e por que eu estou falando tudo isso? Porque me entristece quando às vezes a gente usa a palavra de Deus, ou então o catecismo, para transformar a Bíblia numa arma de guerra, sabe? Quando a gente usa o catecismo para transformar numa metralhadora e ficar atirando nos outros e coisa parecida. Porque a Bíblia não foi feita para isso, gente. A Bíblia ela foi feita para dar Deus. Por isso que eu falei de todos esses aspectos profundos da palavra humana. Porque não é só entre uns dois seres humanos que a palavra é assim profunda. Mas a Bíblia é muito e muito e muito mais profunda do que qualquer palavra humana. E a gente tem que se aproximar dela dessa maneira, como aquilo que ela realmente é. Não somente uma carta geográfica, né, que diz como são as coisas no céu, mas uma carta de amor de Deus que desce do céu para vir ao encontro do ser humano. Então, é, gente, agora é só que essas palavras elas são necessárias. É, é verdade que, né, alguns santos tiveram arroubamentos místicos, né, e que tiveram experiências das realidades celestes e do próprio Deus, e quando eles voltaram, né, a si, a nosso mundo do dia a dia, eles falaram assim: olha, não tem palavras que possa dizer como Deus é bonito. Sim, mas ainda assim nós precisamos de palavra para falar de Deus e para falar com Deus e para ouvir Deus. Uma das razões, gente, pelas quais nós precisamos dessas palavras é porque Deus não fala só comigo. Deus quer formar comunidade. Deus fala: Tu és o meu filho Israel. E ele não está falando para uma pessoa, ele está falando para todos. Porque a palavra que Deus dirige para mim é a palavra que Deus dirige para o meu irmão. Então, é necessário, gente, também. A palavra de Deus ela tem esse aspecto de união. Daqui a pouco a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Deus não quer falar. Quando a gente pega a Bíblia, gente, até a minha tá um pouco longe, mas não tem problema. Quando a gente pega a Bíblia, a gente não tá pegando a revista Tititi do céu.
para saber fofocas sobre Deus, e saber meras curiosidades, e para ficar mais inteligente e falar, nossa, como eu sei coisas. Não, isso é muito, 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 muito seco, gente. É sim necessário estudar com a cabeça. Esse aspecto da informação eu não falei que é ruim. Pelo contrário, é importante, é bom. Um marido sempre está informado sobre o gosto alimentar da esposa. E sabe que se der isso, ela não come, se der outra coisa, ela come. Então, a informação é importante. Claro que é importante. Só que não basta. Tem que ir mais. O cérebro é importantíssimo. E todos os estudos que a gente faz, e olha que as ciências ajudam muito a gente a compreender a Bíblia, são importantes. Mas para que a palavra cumpra verdadeiramente a sua missão, é necessário que eu me envolva por completo, que eu integre a minha inteligência, que eu integre as minhas emoções e que eu integre toda a minha vida e as minhas ações. Então, cabeça, coração e mãos. Essa resposta, gente, é como se Deus diz assim pra gente, eu te amo. E você tá com o seu caderninho anotando, falando, há um Deus e esse Deus me ama. Mas o coração fica insensível. Esse é um risco que a gente corre. Se até mesmo a frase acabou o café, dito por uma pessoa, tem um significado tão profundo, a ponto de dizer que nós compartilhamos um mesmo destino, quanto mais Deus dizendo para cada um de nós, eu te escolhi desde toda a eternidade. E ele diz isso para a gente na Bíblia, né? Então a Bíblia, gente, é um livro que pede o coração. Enquanto não for o coração a iluminar a cabeça, ninguém entende a Bíblia. Então é necessário que exista o reconhecimento sincero, existencial do Deus que me ama. E ali, e que esse Deus vem comigo, se abaixa e fala comigo na minha linguagem, eu escuto com o coração inflamado de amor. Aí sim eu vou entender que a Bíblia é uma fonte de água viva, que me diz quem eu sou, que me constitui, que me controla, que, 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 que me constrói e que diz qual é a minha relação com o mundo, com Deus e comigo mesmo. Quando é um texto bíblico, gente, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: onde está o amor de Deus aqui? Essa pergunta é uma pergunta chave, porque é para isso que a Bíblia serve. Ela serve para falar Deus, e Deus é amor. Então a leitura bíblica se torna uma oração. E essa oração é sustentada pelo estudo, impulsiona a vida prática. Mesmo quando eu estou com os meus sentimentos mais cruentos, mais sanguinários, mais animais, ainda assim, desde a minha raiva mais profunda e mais visceral, assim, quando parece que no meu corpo só tem um grande fígado, até mesmo desde a minha raiva, eu quero fazer o coração de alguém, o pescoço de alguém, se transformar num parafuso de torcer. Eu pego a Bíblia e eu falo, e eu ouço, tu és o meu filho. E de repente cai a ficha. Aquilo que eu já sabia com a cabeça, com a informação, de repente quando cai aqui no coração, cai de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. E esse tu és o meu filho fala, eu sou filho do Deus que morreu na cruz. Então não quer dizer que Deus vai tirar a minha raiva, mas alguma coisa em mim vai mudar. Quando eu peco gravemente, e de repente vem aquela consciência de que eu me afastei de Deus e de que eu traí o meu Criador e eu traí o plano de amor que Ele traçou para mim, de repente aquela mesma frase, tu és o meu filho, cai em mim e aquilo ressoa de uma tal maneira que eu
De repente tenho consciência de todo o sangue que Jesus derramou por mim e de quanto esse sangue e esse amor é maior do que o meu pecado. Quando eu estou me sentindo um lixo que merecia ter sido jogado fora, de repente essa frase, tu és o meu filho, cai no meu coração, e essa palavra que tantas vezes eu ouvi, de repente eu ouço de um jeito diferente, e essa palavra faz com que a minha vida se transforme. Isso é palavra de Deus, gente. É para isso que serve a Bíblia. É assim que Deus nos fala pela Bíblia. Só que isso só acontece quando a gente é íntimo. Então, a intimidade e a palavra, elas se alimentam uma à outra. Como que eu faço para ter intimidade com Deus? Ouvindo a palavra. E como é que eu faço para ouvir a palavra como palavra de Deus autêntica? A intimidade com Deus. E então, gente, a Sagrada Escritura, ela serve para isso, gente. A palavra não fala de Deus. A palavra fala Deus. É Deus que vem por meio da palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela pede a escuta, mas ela também pede a fala. A palavra de Deus pede o diálogo. Por isso que é leitura orante da palavra de Deus. Leitura orante da palavra de Deus. Por fim, gente, eu quero ainda gastar um tempinho com vocês. Eu trouxe essas letrinhas aqui. Aqui está escrito Cará, significa chamar. Cleo também significa chamar. Essa aqui é em hebraico, essa aqui é em grego. Aqui está escrito Kahal, significa igreja. E aqui está escrito eclésia, também significa igreja. É engraçado que essa palavra aqui, Kahal, ela é derivada da palavra Kará. E no grego também, a palavra eclésia é derivada da palavra Kalel. Por que eu fiz isso, gente? Porque Deus... Olha, meus queridos, eu me sinto tão envergonhado quando eu falo isso, porque eu nunca consigo falar bem o suficiente, porque é muito mais bonito. Essa palavra me chama, gente. Essa palavra ela é evocativa. Essa palavra diz: Marcos, venha cá, meu filho, porque eu te amo. Essa palavra é a palavra do Pai misericordioso que vê o Marquinhos voltando estrupiado depois de ter comido lavagem de porco. E aquele pai que vem correndo ao encontro e fala: Marcos, e me chama. A palavra de Deus me chama para junto de Deus. Igreja significa Assembleia dos Chamados. Igreja é vocação, vocação é chamado. A palavra de Deus é a palavra que me chama. Ela não é só uma palavra que me informa, é uma palavra que chama: Marcos, você é meu filho. Marcos, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, eu morri por você na cruz. Gente, essa palavra, ela chama para junto de Deus. Mas se é verdade que ela chama cada um para junto de Deus, não tem como duas pessoas estarem juntas de Deus sem estarem juntas entre elas. E é por isso que a palavra de Deus forma uma igreja. Não é só porque Jesus diz: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não é só por isso. Jesus deixa uma igreja simplesmente pelo fato de que Jesus fala Marcos, Andréia, Edna, Mateus, Wesley. Simplesmente pelo fato de que Deus fala o nome de cada um de nós, isso significa que Deus nos deixa uma igreja, porque são as pessoas que são chamadas e respondem à voz daquele que chama.
E essa voz fala: vinde a mim, vós que estáis cansados. O evangelho de hoje, que sejam um, que as minhas palavras, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Que sejam um, Pai, como eu e tu somos um, que a minha palavra estejam nele, porque foi a palavra que eu recebi de ti. E é essa palavra única e grande que é: tu és o meu filho muito amado. Marcos, você é meu filho muito amado. É essa palavra que ressoa sempre e que me chama para fazer parte de uma igreja. Essa palavra que chama para a relação com Deus e também com os irmãos. Porque o Deus que me chama é o Deus que chama cada um. Não existem dois deuses, é só um. E o Deus que não tem como outra pessoa ser chamada se não ser para o mesmo Deus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. É uma videira só. Então, gente, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existe um aspecto comunitário na palavra. E eu ainda digo mais para vocês. Essa palavra, gente, a Bíblia, ela foi escrita para quem já tem fé. Por incrível que pareça, a Bíblia foi escrita para quem já tem fé. Ela não foi ditada por Deus para que as pessoas descobrissem curiosidades sobre Deus. A Bíblia, meus queridos, é a cristalização da experiência que não só uma, mas várias pessoas em comunidade e como povo fizeram de Deus. Nós, como paróquia Senhor Bom Jesus, temos a nossa experiência de Deus e de repente a dona Josefina, nos seus 85 anos, resolve pôr por escrito aquela história da paróquia, falando como Deus atuou na história de cada pessoa que ela conheceu. Não é só a dona Josefina que está colocando uma experiência de Deus, é a paróquia toda. A Bíblia foi escrita por uma comunidade, para uma comunidade. E a Bíblia foi escrita para preservar essa memória de fé. Então, gente, essa palavra de Deus que está presente na Bíblia, ela não está presente na Bíblia na forma de ditado, mas ela está presente na Bíblia na forma de pessoa. E é na forma de pessoa que a palavra de Deus está presente em mim, o Marquinhos. Que quando fala para alguém, meu querido, Deus te ama, na medida em que eu sou fiel à palavra que eu escutei, a palavra que eu falei também é a palavra de Deus. E isso se chama tradição. Isso se chama tradição. Isso é uma grande confusão, meus queridos. A tradição não é um conjunto de frases que a igreja, de repente, falou. A tradição é esta palavra viva que nunca deixou de ressoar, que nunca deixou de ressoar, que continua falando ali onde existe um cristão e ali onde existe igreja. A palavra de Deus, ela foi posta por escrito na Bíblia, mas ela também é anunciada oralmente, transmitida de pessoa para pessoa na sagrada tradição. Por isso a Bíblia é como um álbum de família. Quem está fora da família vê fotos de pessoas sorridentes, mas não sabe quem é. Quem está dentro da família vê aquelas fotos e se sente mais ainda parte da família. Por isso, gente, não existe como ler a Bíblia fora da igreja. É o que São Pedro disse, né? Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma profecia foi feita para interpretação individual. Seria falso eu pensar que agora, porque eu li e estudei a Bíblia, eu sei mais de Deus do que a própria igreja. Isso é falso. Isso é falso porque Deus mantém o seu espírito na igreja. E quando eu digo na igreja, eu não quero dizer no Papa e nos bispos. Sim, neles também, mas em mim, em todas as pessoas que querem continuar na igreja. Não existe como a Bíblia gerar divisão. Se gerou divisão é porque não é bem a Bíblia. Não é a palavra de Deus. E a palavra de Deus chama, vem. A palavra de Deus sempre une.
Então, gente, por isso que é necessário que a leitura fecunda da Bíblia, plenamente fecunda, verdadeiramente fecunda, 100% fecunda, o máximo fecunda possível, é sempre na igreja. É da igreja que eu recebo a fé e é a fé que me abre a porta da Sagrada Escritura. Aliás, 1969, se não me engano, o Papa Paulo VI estava voltando, se não me engano, de Uganda, na África. Eu estava voltando para o Vaticano, acho que era de Uganda. E um repórter perguntou: Seu Papa, agora que inventaram o rádio, existe necessidade de mandar missionários para a África? E o Papa falou: Sim, sempre haverá. Porque o Evangelho tem um meio privilegiado de transmissão, que é a pessoa humana. Se a Bíblia sem a igreja fosse suficiente, bastaria que a gente imprimisse milhões e milhões de cópias dela e saísse dando de presente um para outro. Mas todas as denominações religiosas enviam um missionário, porque não somente é necessária a palavra de Deus, mas é necessário a presença da igreja. Meus queridos, vocês têm noção do que isso significa agora? Olha, é mais ou menos isso a, a- que eu acho que é a riqueza do Papa Francisco ter instituído o ministério de catequista. Porque o ministério de catequista lembra justamente isso. Meu querido, você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que esta pessoa aqui, com todos os seus limites, com todos os seus defeitos, quando eu entro numa salinha de catequese e eu vejo aquelas crianças ali para aquelas crianças a Bíblia sou eu. Eu empresto a minha voz para Deus. E é Deus falando por meio de mim. Não significa que Deus está assinando embaixo de todas as baboseiras que eu falar. Não, não é isso. Mas significa que a fidelidade que eu tenho à palavra que eu recebi vai fazer com que aquela palavra que eu transmito não seja minha, mas seja do próprio Deus. Eu, de minha parte, acho isso muito poderoso. Porque Deus, que poderia ter escolhido tantas pessoas para falar deles, quis escolher exatamente a mim. Escolher você, catequista. É uma vocação bonita. Então, meus queridos, é para isso que serve a Bíblia. A Bíblia serve para que a gente tenha Deus. Eu não sei o quantos vocês estão acostumados, mas para a gente não poderia deixar passar essa oportunidade, eu queria falar para vocês sobre a leitura orante da palavra de Deus. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um materialzinho.
Olha, meus queridos, de minha parte, hoje era isso. Eu espero que tenha sido, né, útil, que vocês, eu possa ter sido, que possa ter sido proveitoso para vocês esse momento. Sinceramente, não sei se me fiz claro, se tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma também sobre a metodologia dos encontros, fiquem bem livres, viu? Deixo a palavra com vocês. Se alguém quiser, comentário. Nada? Uhum, uhum, sim. Olha, boa pergunta. Eu não sei. Isso aí tem que ver com quem manda. A Carmen e a Joelma, que são. Se não tiver missa no mesmo horário, sim. Eu acho que vai ser de manhã. Olha, gente, dessa vez eu acho que eu prefiro até que ao invés de vocês lerem aquele materialzinho do curso sobre a fé, tarefa de casa. Não precisa ler o texto todo lá que eu acabei de mostrar para vocês da Lexio Divina, mas pelo menos peguem aqueles 4 passos e façam a leitura orante da palavra de Deus pelo menos uma vez nessas duas semanas. Se puder fazer todo dia, melhor. Mas experimentem, gente. O Dom Peruso fala isso com tanta frequência pra gente. Padres, tudo bem, eu não sou padre ainda, mas ele já falou pra gente várias vezes, né? Ele fala quando tá todo mundo reunido. Padres, salvem a leitura orante da palavra de Deus, que a leitura da palavra de Deus vai salvar o ministério de vocês. Meus queridos, salvem na vida de vocês a leitura orante da palavra de Deus, que ela vai salvar vocês de muita coisa, viu? Uhum, uhum. Isso.
Olha, gente, para quem anda de ônibus, isso é uma coisa maravilhosa, viu? Eu dou testemunho. O tempo que a gente gasta com ônibus, você pode fazer até no ônibus. É uma coisa assim, qualquer lugar que você está, você pode fazer. É muito bom. Vale a pena. Feito, gente. Queria então fazer uma oração final com vocês, aproveitando da. Olha, não se esqueçam disso, tá? A palavra de Deus, ela precisa da igreja também. Aliás, vocês já pensaram que na Bíblia não está escrito quais livros estão na Bíblia? A gente só sabe que o Evangelho de Mateus faz parte da Bíblia porque a igreja disse. Sem a igreja, sem a igreja não existe Bíblia. Pode parecer estranho isso que eu falo, mas a igreja é anterior à própria Bíblia. A igreja se alimenta da Bíblia, a igreja tem a Bíblia como regra de fé, mas foi a igreja que reconheceu o que era a Bíblia e o que não era a Bíblia. Então, me desculpe, mas não tem. Sem a igreja, fica capenga.